De Souza e Souza, ele está conosco. Glória a Jesus. É um privilégio maravilhoso. Aleluia. Tem que dar oportunidade para esses homens pregar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Obrigado, irmã Janaína. Mas é isso aí. Todo mundo fazendo, todo mundo se empenhando, todo mundo fazendo alguma coisa na obra do Senhor. Aleluia. Então está aqui o mensageiro. Você vai dizer o que para o mensageiro hoje à noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prega a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Na realidade, essa parte financeira também faz parte, porque a obra de Deus, ela precisa das nossas contribuições financeiras. E nós temos aqui toda uma estrutura de som maravilhosa. E nada mais justo do que nós darmos a mão com o pastor Juvenal e juntos nós trabalharmos para cumprir com um compromisso que foi firmado através do CNPJ da igreja. Mas nesse momento é um momento especial, é um momento reservado para a palavra de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler 2 versículos aqui em Isaías 43. E depois você vai deixar uma passagem marcada lá em Mateus, capítulo 7, verso 24. E nós vamos ler mais 4 versículos lá, a partir do verso 24. Isaías 43, verso 1 e verso 2. Mateus capítulo 7, verso 24 em diante. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, agradecer a oportunidade que foi me dada, dada para mim nessa noite, trazer a mensagem. Obrigado, pastor Juvenal. Obrigado a todos os irmãos que estão aqui nessa noite, para juntos nós ouvirmos e compartilharmos da palavra de Deus. Quero convidar você que nos acompanha através das redes sociais, do YouTube, para ouvir essa mensagem. E através da mensagem, Deus vai operar um milagre na tua vida. Deus, ele vai suprir a tua necessidade. Deus, ele vai realizar o desejo do teu coração, porque você vai estar ouvindo a palavra de Deus. Amém? Vejo que a maioria já encontrou. Então vamos ler nessa noite. O título deste capítulo de Isaías 43 vem dizendo: o único Salvador de Israel. Israel está na mão de Deus. O Senhor tem todo o controle sobre a nação de Israel e assim também sobre a sua igreja. Amém? Vamos ler. Agora, porém, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Agora nós vamos folhear nossa Bíblia e vamos para Mateus, capítulo 7, verso 24 em diante. Essa passagem de Mateus, ela traz com o título Os Dois Fundamentos. Uma passagem que faz um paralelo com Lucas capítulo 6, verso 46 a 49. Mas nós vamos ler somente aqui em Mateus.
Mateus capítulo 7, verso 24 em diante, diz assim: portanto, é um resumo, portanto, Jesus está fazendo aqui um resumo de tudo que ele falou antes. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra ela. Aquela casa, contudo, e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, ou em outras traduções, ao homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Palavra forte. Coloque sua Bíblia no banco nessa noite. Vamos orar para que Deus venha me usar nas suas mãos, para que Deus venha quebrantar o teu coração, que você venha receber de bom grado a palavra de Deus. Deus querido, aqui está, Senhor, o teu povo, a tua igreja, a qual, Senhor, este povo é o teu povo. É o povo que o Senhor escolheu, é o povo que o Senhor santificou e colocou neste lugar para ouvirem a tua palavra. Neste momento, Senhor, usa a minha boca como um instrumento por onde meu Senhor Jesus Cristo vai se manifestar a tua palavra. Senhor, nós estamos carentes. Senhor, esse povo aqui está numa grande expectativa de ouvir, Senhor, a tua voz. Eu posso sentir através do teu Espírito que este povo está quebrantado, Senhor, que este povo está sedento, meu Senhor, para ouvir algo que venha da parte de ti. E só através do teu poder e do poder da tua palavra é que esse povo pode ser saciado, meu Pai, nesta noite. Em nome de Jesus, me usa nas tuas mãos e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Sente aplaudindo o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós lemos duas passagens, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Duas passagens esta muito conhecida. Talvez você já escutou inúmeras mensagens a respeito dessas duas passagens. Mas nesta noite eu gostaria de pregar com o tema: quem tem estrutura resiste. Porque na realidade, se nós formos analisar tudo que está em nossa volta, se nós formos analisar tudo aquilo que está firme, tudo aquilo que permanece, está firmado sobre uma estrutura. Quando nós olhamos para essa caixa de som que está aqui pendurada, essa caixa de som, ela não está sendo mantida aqui por uma estrutura que a qualquer momento pode desabar. Mas essa caixa de som está firmada aqui porque ela está sobre a estrutura desse telhado. Ela está firmada sobre um cabo de aço, a qual possibilita ela que ela fique aqui firme, sem risco. Houve todo um planejamento para que essa caixa ela fosse pendurada em cima dessa estrutura, para que não venha ter nenhum tipo de acidente com ninguém aqui. Eu observei o pastor falando a respeito da estrutura deste templo.
que esse templo ele está firmado, foi feito aqui uma estrutura sobre uma pedra, né, pastor? Sobre uma grande pedra que está firmada aqui nesse lugar. E neste terreno foi cavado aqui um baldrame, aonde foi feito uma sapata, e através dessa sapata foi feita uma concretagem em cima de uma armação de ferro, a qual possibilita este prédio, que é um prédio grande, que é um prédio pesado, está aqui firme. Esse prédio, ele já sofreu várias alagações, a água já invadiu este lugar inúmeras vezes, mas esse prédio ele continua firme e intacto. Amém? Porque ele está firmado sobre uma estrutura. Eu, trabalhando em obra, no começo da minha carreira como eletricista, eu novo convertido na igreja, eu conheci o irmão Júlio Farias. E aí o irmão Júlio me levou para trabalhar numa obra muito grande, na construção do Manauara Shopping. Eu nunca tinha trabalhado na construção civil. Eu estava recém-formado no curso de eletricista, mas nunca tinha trabalhado na construção civil. E eu fiquei muito admirado como é feito a estrutura de um prédio. A estrutura de um prédio, ela tem que ser uma estrutura muito profunda. Existe uma máquina, qual o nome da máquina, irmão Júlio? A broca que... O batistaca, ele fura o chão, e ali ele chega até aproximadamente 20 metros de profundidade, ou até muitas das vezes mais profundo ainda. E essa máquina, ela cava ali profundamente o solo. Mas isso é um serviço muito trabalhoso, né, irmão Júlio? É um serviço muito trabalhoso, porque essa máquina, ela fura ali o chão, e aí depois ela vem subindo, ela vem girando e subindo, e junto com ela vem trazendo barro. E ali é colocada uma equipe para fazer a limpeza naquela máquina. Tem homens com enxada, que eles vão removendo aquele barro. E enquanto os homens com enxada vão removendo aquele barro, já entra outro homem ali, um operador de máquina, removendo todo aquele barro que os ajudantes ali tiraram da máquina. E é um processo, porque na realidade a estrutura, ela é um processo muito grande. A estrutura é um processo doloroso. Quando o encarregado, o mestre de obra, ele escala aquela equipe para ficar naquele lugar, que muitos ali chamam aquele lugar de a boca da onça, né, irmão Júlio? A boca da onça. Ou seja, é um lugar, é um trabalho difícil, é um trabalho doloroso. Mesmo aqueles homens, aqueles ajudantes usando luvas, mesmo assim ainda aparecem calos nas suas mãos. Existe todo um EPI a ser usado, toda uma ferramenta a ser usada para que aquele trabalho venha a ser um trabalho de sucesso. Da mesma forma, na nossa vida espiritual, para nós adquirirmos uma estrutura, é um processo doloroso,
é um processo que nós derramamos lágrimas, é um processo que muitas das vezes os nossos joelhos ficam calejados, porque é um processo a qual nós devemos passar para que nós venhamos ter firmeza para a nossa caminhada cristã. Aleluia! E quando nós vemos aqui, em Isaías 43, a palavra do Senhor sendo falada através da boca do profeta, o Senhor, ele começa a mostrar ao profeta Isaías todo o processo que agora a nação de Israel vai ter que passar. O Senhor, ele começa a dizer à nação de Israel: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Assim diz o Senhor que te formou, ó Israel. Quando nós vamos ver todo este processo de formação da comunidade ou da nação de Israel, nós vemos Deus chamando os patriarcas, entre eles Jacó, que herda a promessa de Abraão. E através de Jacó, através dos 12 filhos de Jacó, a nação de Israel começa a ser formada. Por isso o Senhor diz: assim diz o Senhor que te formou, Israel. Porque Jacó era a criação de Deus, mas através de Jacó vem Israel, formação de Deus, estrutura para a nação. Aqui Deus está falando: eu te chamei, eu te escolhi, mas primeiro você agora vai ter que passar por um processo, para que através desse processo vocês venham estar estruturados na minha palavra. Aleluia! A nação de Israel, ela passa por este processo de formação. Deus adverte Israel sobre todos os perigos que ela iria passar. Deus, ele usa o profeta e diz: vocês desobedeceram a minha palavra, agora vocês vão ter que ser levados cativo, agora vocês vão ser levados para uma terra distante. Vai vir a dificuldade, vai vir a luta, vai vir a provação, mas vocês estão sobre uma estrutura. Aleluia! Quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo aqui no Novo Testamento, ele começa ali a pregar o sermão, a pregar esse sermão e a orientar os seus discípulos. E a Bíblia diz que se junta uma grande multidão. E essa grande multidão começa a ouvir a palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele começa a falar qual deve ser agora o comportamento deles. Se eles realmente querem servir ao Senhor, se eles realmente querem fazer parte do reino de Deus, agora o comportamento deles deve ser outro, agora o pensamento deles deve ser outro, agora o fundamento deles deve ser outro. O Senhor Jesus Cristo, ele instrui aquela multidão e diz que através da sua palavra, através do seu poder, através dos seus ensinamentos, eles estão capacitados para vencer as aflições.
O Senhor começa a dizer: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelharei ao homem prudente, ao qual edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, vai vir o problema, vai vir a dificuldade, vai vir a luta, vai vir muitas vezes algo forte contra você, mas se você estiver firmado na palavra de Deus, assim diz o Senhor que te formou, ó Jacó, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Aleluia. Eu ando pelas águas, eu passo por cima do mar, eu estabeleço o limite das águas, eu é quem digo: água, tu vem até aqui, mas daqui tu não vai passar. O Senhor, quando se manifestou a Jó, ele disse: Jó, aonde estava tu quando eu fiz os fundamentos da terra? Será que tu tens sabedoria ou inteligência para me responder? Aleluia! 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 Quando o Senhor, ele começa a falar daquilo que ele tem poder para fazer, através do poder da sua palavra. Quando ele começa a falar da autoridade da sua palavra, ele começa a dizer: foi eu quem espalhei a terra, foi eu quem estendi os céus, aonde está os fundamentos da terra, sobre que base elas estão firmadas. Mas nós vamos ver o escritor aos Hebreus dizendo que o Senhor, pelo poder da sua palavra, ele tem sustentado todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Não existe outra maneira de estar fundamentado. Não existe outra maneira da sua casa estar sobre a rocha, a não ser pelo poder da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra na divisa da alma e do espírito, e ela faz separação entre juntas e medulas, e só ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Aleluia! Quando nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo chegando com os seus discípulos e dizendo assim: quem que os homens estão dizendo que eu sou? Quem eles estão dizendo que eu sou? E os discípulos começam a dizer: Senhor, tem uns que estão dizendo que tu é um dos profetas, tem uns que estão dizendo que tu é Jeremias, tem uns que estão dizendo que tu é João Batista, que ressuscitou. Jesus disse: vocês. Quem vocês dizem que eu sou? A palavra de Deus diz que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor diz a Pedro: bem-aventurados sois vós, Simão Barjonas, que não foi a carne que te revelou, mas foi o Pai. E sobre esta pedra,
sobre este fundamento, sobre isto que tu me disseste agora, que eu sou o Cristo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! É este o fundamento. É este o fundamento. É este o fundamento. Essa igreja física, ela está colocada sobre um fundamento, sobre uma pedra, sobre uma base de concreto, mas a igreja espiritual está firmada sobre o fundamento que o apóstolo Paulo disse: os nossos pais comeram do maná do céu no deserto e beberam da água da mesma pedra, e esta pedra é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 20 em diante, ele vai dizer: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra de esquina, o qual nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Aleluia! Aleluia! O apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, que ninguém venha colocar outro fundamento além daquele que já está posto, de que Cristo Jesus é a principal pedra. Aleluia! Firma a tua casa sobre Jesus Cristo. Firma a tua casa sobre a rocha eterna. Coloca os teus pensamentos, os teus problemas, a tua dificuldade, a enfermidade nas mãos do Senhor, porque está escrito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Aleluia! 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 Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Aleluia. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Ainda antes que houvesse dia, eu sou eterno, eu não fui criado por ninguém, eu sou pré-existente, eu não mudo, eu sou o mesmo. Ainda antes que houvesse este problema, eu sou poderoso para te dar a vitória. Ainda antes que houvesse essa enfermidade, eu sou poderoso para curar. O Senhor ainda é poderoso para operar no meio do seu povo. Aleluia! Caminho para a conclusão. O tempo passa muito rápido. Ainda que tu passe pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque eu sou aquele que passeia no meio do fogo. Eu sou aquele que passeia no meio do fogo. Quando é lançado alguém que está sobre o meu fundamento, quando alguém é lançado, quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Quando Sadraque, Mesaque e Abednego
foram lançados na fornalha de fogo. A palavra de Deus vai dizer que eles foram lançados porque eles tinham fundamento. Eles estavam na Babilônia, mas eles estavam fundamentados. Nós estamos numa grande Babilônia, por isso nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus. Aqueles 3 jovens, eles foram ensinados desde a sua meninice, desde muito pequeno: não terás outro Deus além de mim. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Não se prostrarás diante de outros deuses diante de mim. Isto é fundamento, isto é estrutura. Quem tem estrutura resiste. Quem tem estrutura não se dobra. Quem tem estrutura não vai adorar outro Deus. Quem tem estrutura não faz a vontade de Babilônia, ainda que esteja sujeito a ser lançado em uma fornalha de fogo. Estrutura. O que nós precisamos é de estrutura. Glória a Deus. Rei Nabucodonosor tomou um susto. Aleluia. Rei Nabucodonosor olha e vê 4 dentro da fornalha. O rei Nabucodonosor chama, pastor, o escudeiro, o seu soldado, e diz: não foi 3 que nós lançamos dentro da fornalha? Sim, meu rei, foi 3. Mas agora eu estou olhando e tem 4, mas eu não mandei lançar 4. Eu mandei lançar só 3. Por que tem 4? Porque o 4 não obedece ordem de ninguém. O 4º homem, ele entra porque ele quer. O 4º homem, ele entra para salvar. O 4º homem, ele entra para libertar. O 4º homem, ele entra porque ele tem poder. E quem estiver com ele vai passear no meio do fogo, vai passear, está despreocupado, não está preocupado com o problema, está passeando porque o 4º homem está com ele. Aleluia! Será que você pode levantar as suas mãos ao céu e adorar? Porque Ele está aqui, passeando no meio da igreja. Aleluia. 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 Eu posso me lembrar de Jeremias, para finalizar. Jeremias, ele é levantado como profeta sobre a nação de Judá. O Senhor, ele chama Jeremias. Jeremias estava sendo criado para ser um sacerdote, pois ele estava dentro da linhagem sacerdotal. Jeremias, filho de Uquias, sacerdote na terra de Benjamim. E o Senhor disse: Jeremias, ainda antes que tu se formasse no ventre, eu te escolhi. Ainda antes, Jeremias, que tu tivesse estrutura, ainda antes que a tua estrutura estivesse formada, eu te escolhi, te santifiquei e as nações te darei por profeta.
Glória a Deus. Jeremias disse: Senhor, Senhor, eu não passo de uma criança. O Senhor disse: não diga isto, Jeremias, que tu não passas de uma criança, porque aonde eu te enviar, lá tu irás. Jeremias, o que tu vês? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias, porque eu velo pela minha palavra, porque a minha palavra é estrutura para a vida do profeta, para a vida do servo, para a vida de todo aquele que crê e obedecer a minha palavra. Jeremias, a minha palavra. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: Jeremias, a minha palavra vai te sustentar. Quem está te enviando sou eu, Jeremias. Vai, não temas, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o Senhor, eu estou contigo, eu estou no controle. Aleluia. Jeremias começa a profetizar. Glória a Deus. Jeremias, ele é perseguido. Aleluia. Jeremias, ele é acorrentado e arrastado pela cidade. Glória. Jeremias é desprezado pelos seus parentes, pelos seus amigos. Jeremias é zombado. Jeremias, ele vai preso, ele passa por todas as prisões de Judá. Jeremias é arrastado até o pátio do palácio. Jeremias agora está em grande aflição, em grande agonia. E Jeremias começa a se lamentar para o Senhor e começa a dizer: o Senhor me iludiu. Iludido eu fiquei, mas se eu disser, não falarei mais no teu nome, a tua palavra arde dentro dos meus ossos, ou seja, a tua palavra arde dentro da minha estrutura, e eu não posso conter elas dentro da minha boca. Aleluia! Igreja, a palavra do Senhor ainda precisa ser o ardor da nossa estrutura, o anseio da nossa alma. A palavra de Deus ainda precisa falar forte dentro de nós, nos sacudir, que nós não venhamos ser endurecidos de coração. Aleluia! Glória a Jesus. Jesus disse que todo aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, eu assemelhei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe, meus irmãos, nas nossas igrejas é feito campanhas. O Senhor usa pregadores. O Senhor usa homens e mulheres para levar a sua palavra. Mas muitas das vezes o povo é só ouvinte. Muitas das vezes o povo só faz escutar, mas não tem mudança. Porque ele não deixa a palavra de Deus penetrar dentro da sua estrutura, porque na realidade o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho de Cristo é mudança de atitude. Se a palavra de Deus não te muda, se a palavra de Deus não mexe contigo,
se a palavra de Deus não te motiva a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor, a ser um filho melhor, a ser um pai melhor, algo está errado com a tua vida, algo está errado com você. Glória a Deus. A Bíblia chama esses de insensatos, de imprudentes, de loucos, porque eles têm desprezado a palavra de Deus, eles não têm dado ouvido, eles não têm procurado se firmar, se estruturar na palavra de Deus. A Bíblia chama de louco, de imprudente. Que este não venha a ser o nosso caso. Que este não venha a ser o nosso caso de desprezar a palavra, a ação do poder de Deus através da sua palavra. Que este não venha a ser o nosso caso de zombar das coisas santas, porque quando o homem ouve a palavra de Deus e ele não dá crédito, e ele não dá ouvido, ele está zombando daquilo que é santo. Nós podemos ver o rei Belsazar faz um banquete e ele pega os utensílios do templo que foi levado por Nabucodonosor, seu avô, para a Babilônia, e lá ele começa a festejar com os seus deuses nos utensílios sagrados do templo. Mas a Bíblia vai dizer que uma mão começa a escrever na parede, e aí a estrutura de Belsazar começa a se abalar, ele começa a perder a firmeza dos seus joelhos, porque ele pecou contra o Senhor. Tenha cuidado com as coisas santas, com aquilo que você tem feito, com aquilo que Deus tem te entregado nas tuas mãos, seja o teu ministério, seja a tua caminhada cristã. Você está cuidando do que é santo, porque aquele que zomba, aquele que despreza o santo e faz do santo um profano, Deus também vai abalar ele, Deus também vai vir com a sua ira sobre ele. Aleluia. Não sejamos imprudentes. Não sejamos crentes só de boca. Não sejamos cristãos de mentira. Porque diante de Deus todas as coisas estão nuas e patentes. Mas que nós venhamos ser homens e mulheres prudentes, que a nossa casa espiritual, que a nossa casa terrestre, que o nosso tabernáculo, que o nosso corpo, que a nossa vida venha estar firmada na rocha que é Cristo. Amém? Nesse momento eu passo a oportunidade ao pastor Juvenal para fazer o apelo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nossa, a palavra de Deus, meus irmãos, ela é a única fonte de segurança de estrutura. Aleluia, aleluia. Cristão. Obrigado, Jesus. Se Obrigado, você Jesus, pela tua palavra. desprezar a Bíblia, Em nome de Jesus. Em nome nós de seremos Jesus. salvos pela Em palavra nome de da Jesus. Bíblia. Em nome de Jesus. E também seremos Em condenados nome de pela Bíblia. Jesus. A Bíblia, Aleluia. pela nossa Aleluia. nós seremos Aleluia. salvos. Pelas nossas atitudes, também seremos condenados. Está escrito. Pela nossa boca. Então, o que nós precisamos fazer é firmar a nossa estrutura Glória a Deus. da rocha.
Vamos nos colocar de pé, os irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A palavra de Deus é para ser ensinada, para ser obedecida, para ser guardada. A sabedoria da palavra. A sabedoria da palavra. A palavra da sabedoria. Que o Senhor abra os nossos entendimentos para compreender a palavra. Glória a Jesus. Trabalhai não só pela comida que perece, mas sim pela comida que permanece. O que é que vai permanecer? É a palavra. Glória a Deus. A palavra é a melhor comida que você precisa se alimentar da palavra. Viver a palavra. Obedecer a palavra. Aleluia. Com sabedoria. Com sabedoria. Vamos cantar o hino essa noite e depois nós vamos orar. Um certo homem guardava em seu celeiro grande abastança para se alimentar. Dizia ele: come folga a minha alma, porque esse tudo nunca mais se acabará. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Um certo homem guardava em seu celeiro grande abastança para se alimentar. Dizia ele: come folga com minha alma, porque esse tudo nunca mais se apagará. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Esta noite pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Oferecendo em um momento esse homem que ter as coisas neste mundo passageiro. Ele te chama, porque esse tudo nunca mais se apagará. A palavra do Senhor. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Noite pedirão a tua alma,
Onde você se encontra neste momento? Será que você está pronto para o arrebatamento da igreja? Será que você tem algo mais importante do que as coisas desta vida na tua alma? Como está a tua alma? Como você se encontra hoje à noite diante do Senhor? Hoje deu mais um tremor de terra pesado. Os sinais estão apontando. Não é para medo, não é para você ficar com medo, mas é para você estar atento, alerta e feliz, crendo na palavra que o arrebatamento da igreja pode ser em qualquer momento. E para isso você precisa estar pronto para subir com o Senhor. Aleluia! Então nessa noite examina a tua consciência. Ei, não fica adormecido, não fica com a tua cabeça adormecida, olhando só as coisas desta vida, mas olha para Jesus. Vamos chegar aqui na frente dos irmãos hoje à noite. Vamos concluir esse culto em oração, aqui no altar do Senhor Jesus, em preparação. Aleluia! Vem para frente, meu irmão, vem te preparar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia! Você que está na sua casa, você que está no hospital, você que está no seu carro, onde você se encontra, você que está no hotel, na recepção de um hotel, lá no pronto-socorro, no hospital, onde você está sintonizado com a nossa live, com a nossa programação. Examine a tua vida, busca o Senhor, arrepende do teu pecado, entrega a tua vida para Jesus. Aleluia. Aqui o altar está vazio, aqui, ó. O altar está vazio.